tipo de corredores, tanto em equipas que, se não ganharem, sentem que amanhã é uma oportunidade e ou colocam esses corredores na fuga, ou eu penso que no final vão tentar controlar para que haja dê a oportunidade a esses ciclistas estarem no sprint. Por exemplo, a NSN com Corbin Strong, que é uma equipa que neste giro ainda não conseguiu, ou seja, tem estado um bocadinho ao lado, mete-se nas chuvas, tem estado um bocado afastado. E é uma equipa que eu acredito que amanhã, sente que, se tiver a oportunidade, também vai controlar. Mas atenção, porque a etapa de amanhã é uma etapa que é toda entre montes e vales. Aquilo não é uma etapa, não vai ser uma etapa fácil de controlar no dia de amanhã. Entretanto, o Dylan Groenewegen aqui a trocar de bicicleta. Um furo, muito provavelmente. E não acham que hoje a equipa da Soudal pode ter a tentação de colocar um Stuyven, por exemplo, na fuga para ter uma espécie de fazer um trabalho de cobertura para Paul Magnier na previsão do sprint intermédio? Acho que é bem visto. Paulo, poderá Stuyven entrar na fuga para ir tentar roubar pontos ao Narvaez ou isso está fora de questão? Até eventualmente ganhar a etapa. É um ciclista dos homens da Soudal que melhor se pode adaptar a este tipo de etapas, não sendo um escalador, mas é um ciclista de distâncias largas, está fisicamente bem e tem sido dos ciclistas que mais tem tentado contrariar esta aproximação do Narvaez à classificação por pontos. É uma opção, claramente. Agora, a questão é sabermos o que é que vai dar estes 50, 60 km em terreno plano, porque eu acho que neste período dificilmente a fuga se vai dar. Toda a gente quer estar na frente da corrida porque sabem que é uma etapa que pode dar o sucesso da fuga e com homens atrasados discutirem a vitória. E depois cuidado com estas situações, porque formou-se um pequeno pelotão à frente, um outro ficou cortado. Situações acontecem, coisas acontecem. Claro, e no caso do Narvaez, o Luís há pouco fazia a referência, para quem está em casa e não tem acompanhado a volta à Itália, a dificuldade que a equipa tem neste tipo de percursos mais planos de conseguir tapar aqueles espaços todos de ataques e contra-ataques que existam, porque são 5 apenas os ciclistas da equipa. E um não tentará não estar neste início de etapa, que é Narvaez, nesses ataques, para quando entrar-se na etapa mais complicada, após os 50, 60 km, aí sim Narvaez poder estar na frente e ter o seu objetivo de ir buscar mais pontos. A equipa da UAE tem jogado com muita sabedoria, porque não é a primeira vez. Se isso acontecer, não será a primeira vez, é a segunda ou terceira vez, e uma das vezes até deu vitória para o Jonathan Narvaez. O coletivo da UAE está reduzido a 5 elementos. Eu acho que nesta altura, e há pouco havia alguém que dizia isso, salvo erro era o Anders Milka que dizia isso, e eu acho que está mais do que correto. Ninguém tem dentro da equipa da UAE autorização para ir procurar etapas. Está toda a gente focada em Narvaez como se fosse uma luta pela classificação geral. Sim, e vamos vendo aqui a Soudal a tentar se infiltrar na frente da corrida para dificultar precisamente essa tarefa dos homens da UAE. E vamos vendo ali um ciclista da equipa que é o Narvaez, mas tem na sua sombra o Paul Magnier. O Paul Magnier, que já foi a sombra do Jonathan Milan em outras etapas. Na primeira, digamos até à 10ª etapa, o Milan bem que tentou muitas vezes estar na frente da corrida e o Paul Magnier fez o trabalho que está a fazer agora, sempre na roda do Narvaez. E íamos vendo a UAE com os tais 5 ciclistas, apenas o Narvaez e mais um que parece-me ser o Arrieta, que está ali na frente da corrida. O próprio Morgado está inserido do meio para trás. O cansaço vai-se acumulando e, portanto, a tarefa não é fácil, mas se chegarem à zona de subidas, depois o Narvaez leva vantagem sobre o Paul Magnier. Eu acho que não é fácil, pode ser, nestas tantas tentativas de ataque, por vezes é um bocado de lotaria conseguir entrar no grupo certo, e como o Paulo disse, a UAE tem poucos corredores, são 5, o Narvaez não conta, precisa sempre de mais um com ele, caso não se dê a fuga até à subida, ter alguém que acelere, mas eu acho que para eles o cenário é tentar com os outros corredores e levando a corrida. Se o Narvaez não entrar num grupo destes, e eu acho que ele vai ter dificuldade, porque será sempre muito marcado, principalmente pelos corredores da Soudal e pelo Magnier, tentar controlar os primeiros 55 km. É um esforço grande, mas é uma hora. E quando chegar aí, a montanha são 8 km a 6%. E tendo Narvaez mais um companheiro, eles atacando a corrida, acabam por criar a fuga, criar um grupo na frente. Vemos ali a marcação direta de Paul Magnier a Jonathan Narvaez. Vimos há pouco, onde está Narvaez está Magnier. Agora, é isto que Magnier tem de fazer? E será que consegue?
parece muito complicado para Paul Magnier, numa etapa como a de hoje, fazer frente a Jonathan Narvaez. Ele consegue estar com ele nesta parte, não é? E tem que fazer, tem que estar atento. Onde houver um grupo que esteja Narvaez, ele tem que estar também. Mas depois o problema é passar as subidas. Aí é que está a dificuldade maior, principalmente a primeira subida. A segunda, não pode Magnier tentar fazer outra coisa qualquer, tentar integrar um grupo na frente? Ele, se tentar, a equipa da OAE nunca vai consentir e vai anular sempre essa fuga. Nunca vai permitir que esteja na frente de Magnier se não estiver Narvaez. 20 segundos tem o trio que vai na frente, portanto uma margem muito curta. A diferença não cresce, 22 segundos, é mesmo só um bocadinho de vantagem, a vantagem dos 3 ciclistas da frente. O pelotão vai controlando. Vamos ver qual é a equipa que controla a distância para a frente da corrida. Bom, para lá da etapa há muito mais na Volta à Itália. Há classificações importantes como a classificação da Juventude, há equipas que querem ganhar etapas, e agora falávamos da Red Bull querer ganhar etapas certamente, mas também a própria equipa da Visma quererá fazer algo mais do que apenas, entre aspas, ganhar a classificação geral, ganhar também, entre aspas, apenas com o Jonas Vingegaard. É o próprio Vingegaard que dizia quer ajudar Piganzoli a lutar por um bom lugar na classificação. E isto é algo muito importante, a atenção do Afonso Eulálio, e quer também lutar por uma etapa, ou seja, fazer com que Piganzoli ganhe uma etapa. Não é a primeira vez que vemos esta magnanimidade por parte do Jonas Vingegaard a querer distribuir os louros, a querer distribuir as conquistas, os ganhos. Já ouvimos na Volta à Espanha, hipoteticamente a oferecer a vitória a Sepp Kuss contra Primož Roglič. Uma das histórias mais incríveis dos últimos 10 anos, se calhar até mais. Mas daquelas de que nos recordamos, dos últimos, assim, de modo mais vivo, dos últimos 25 anos, eu acho que esta é das coisas mais incríveis que vimos. Obviamente também houve casos dentro da Movistar, que até deram séries, etc, etc, etc. Muitos casos por todo lado. E não só. Ainda nos lembramos quando Landa é mandado para trás para ajudar o Aru e depois nenhum nem outro. Na Volta à Itália. Yeah, I looked myself in the mirror yesterday and I realized I looked like a teenager, so trying to grow a mustache, so it had to go. I'm sorry, but you look splendering and not in a speed suit today. No, I mean, with the mustache, sometimes you have to accept your defeats, and this is one of my defeats. So it's just how life is sometimes, and yeah, I accept it. And no speed suit today. Yeah, I get it in a limited amount, and I always like to have as many jerseys that I rode in the Grand Tour as possible for the collection at home. So yeah, I also want to have an extra one. And finally, Jonas, today, not big mountains, but what have you discussed within the team? Is there any freedom for some of your teammates to fight for a breakaway? Well, I think not for us specifically. We want to control more and take control, not in the way that we want to go for the stage, but yeah, we want to control today for the jersey, obviously, and it's a bit of a tricky stage, to be honest, because yeah, it will be harder than many people think, I believe. Entrevista rápida com Jonas Vingegaard. Primeiro falava-se ali de bigodes e de barbichas. Está a deixar crescer um bigode o Jonas Vingegaard, acho que já tinha dado para ver em outras imagens. Aqui até nem se notava particularmente. Depois ainda há a eterna história do fato fornecido pela organização, que não é exatamente aquilo que eles gostariam de ter, é o fato que tem o fecho à frente em vez de ter o fecho atrás. É uma história também que já fomos abordando ao longo dos últimos dias, mas o mais importante é quando Vingegaard diz: hoje temos de controlar, esta etapa pode não ser assim tão fácil, portanto não vamos colocar ninguém na frente, tentar ganhar a etapa com o outro, hoje não.
hoje é para controlar, porque esta etapa é mais dura do que parece. Acho que muita gente vai ficar surpreendida pela dureza desta etapa. E eu volto a dizer, é uma etapa com cerca de 3.300 metros de acumulado, debaixo de temperaturas acima dos 30 graus do princípio, quase até ao fim. Na parte final, os ciclistas estão talvez um bocadinho mais frescos, ou vão estar numa zona mais fresca, porque haverá uma cobertura de nuvens, como dá para ver ali ao fundo. Até eventualmente um aguaceirozito para arrefecer um bocadinho. Mas esta etapa, José Azevedo, é traiçoeira. Esta etapa pode também trazer aqui algumas surpresas se for corrida a grande velocidade, não? Sim, é uma etapa que pode provocar alguma surpresa. Eu não acredito que entre os corredores que esteja na geral que vá haver ataques e vá haver alguma alteração. O que pode provocar é tendo em conta o cansaço que se vai acumulando e tal na terceira semana, um terreno que é a partir do quilómetro 55. É um terreno duro, um constante sobe e desce, apesar da principal dificuldade estar logo nessa montanha, a primeira do dia, desses 8 km a 6%, porque depois a montanha seguinte é mais suave e a última delas é feita quase em 3 patamares. O primeiro mais duro, o segundo é um plano, mais 3 km a 1% e depois os últimos 2 km volta outra vez a 4%, ou seja, não é uma subida assim tão dura. E eu acho que quando o Vingegaard diz que é mais dura que o que as pessoas pensam, não é no aspecto de que vai haver ataques ou vai haver diferenças entre os primeiros da geral, é o desgaste que o dia vai provocar quando quase toda a gente estava à espera que desse uma fuga e depois atrás o pelotão ia num ritmo mais tranquilo e que se calhar a fuga ia se dar rapidamente. E ele, eu acho que se refere a isso, é a possibilidade de a fuga não se dar tão rapidamente, haver corrida durante muito tempo e os corredores mentalmente se calhar saíam a pensar que isto ia ser um dia mais calmo. É nessa forma que eu acho que ele fala da surpresa. Os ciclistas já estarão muito próximos dos 3.000 km, já devem andar perto disso, ou concluirão os 3.000 talvez no final da etapa de hoje. É um dia de calor seguido, aliás, seguinte a um dia de montanha, há muito desgaste e muito desinteresse, portanto muitas fugas, muitas contrafugas, muitos contra-ataques, isto vai certamente ser duro. 12 segundos apenas de diferença entre este grupo que agora se vai formando e o grupo da frente, o pelotão continua ali muito atento e vamos vendo a equipa da UAE correr muito bem, sempre ali com atenção, colocando 2 ciclistas na frente, não se desgastando totalmente, mantendo sempre a expectativa e mantendo uma rédea curta à fuga, de maneira a, mais à frente, tal como o Paulo Martins e o José Azevedo já analisaram, poder fazer a ponte para a frente, ou saltar para a frente, ou fazer mesmo a fuga só nessa altura, levando então eventualmente à vitória de Jonathan Narvaez. Agora vamos vendo, por exemplo, a Soudal a colocar mais uma vez o ciclista na frente. É uma equipa que, tendo o objetivo de levar ainda Paul Magnier à vitória na malha ciclamino, quererá colocar ciclistas na frente, lá está, para fazer com que a fuga ganhe o corpo e para que Narvaez depois não consiga fazer a ponte para a frente. Esta é a intenção da Soudal. Agora não sei se a Soudal tem capacidade para isso, eles vão colocando um aqui, outro ali, mas como dá para ver rapidamente a reação, não só por parte da UAE, mas por parte de outras equipas também que querem estar na frente. E a UAE muito inteligentemente também vai deixando este trabalho de perseguição a outras equipas. Enquanto estiverem só ali 3 na frente, as coisas estão tranquilas. Para lá disto tudo, há muito mais e temos de analisar a etapa de ontem. Olivia, ontem vimos alguns ciclistas a darem sinais positivos, outros a darem sinais negativos. Entre os positivos eu acho que dá para destacar, por exemplo, Egan Bernal, David Piganzoli. Quem destacas tu? Para além destes dois, eventualmente. E quem destacas pela negativa, há um nome que é óbvio, que é Pellizzari. Eu diria negativo, sim, Pellizzari, porque está completamente fora agora da luta para o pódio, que já era ainda o objetivo dele anteontem. Ontem, aliás, antes do início da etapa, até acabou o pódio, acabou o top 10 para Pellizzari, é claro que é a maior desilusão, eu diria desilusão talvez da volta à Itália. Mas logo veremos depois no domingo se ainda há pior, entre aspas, do que Pellizzari no que diz respeito às desilusões. A segunda desilusão para mim é Ben O'Connor, que também voltou a perder terreno e até em relação ao Afonso Solari, que tem menos experiência, o australiano perde tempo ontem. E depois em relação ao ponto positivo, sim, para mim há 2, menos talvez, mas positivo Derek Gee, porque Derek Gee, numa etapa como ontem, recoloca-se de novo na luta para um top 5, pode vai ser difícil, mas ganha 1 minuto e meio, ou mais até 1:45 achou a Afonso Solari. Mas para mim o ciclista que ontem faz uma grande etapa é Piganzoli,
E tem pena para a Fossolari, porque é um concorrente de facto de peso, porque vai ter o apoio de toda uma equipa, tem o apoio de todo um país, sobretudo na ausência agora de Pellizzari na luta para o top 10. Piganzoli, claro, ainda está um pouco longe da Fossolari, mas nesta dinâmica basta uma etapa para Piganzoli eventualmente ultrapassar, fazer uma grande etapa, como fez ontem. A Fossolari estiver mesmo num nível bom como ontem, Piganzoli pode passar à frente de Afonso Solari. E portanto, para mim sim, Piganzoli é um dos grandes pontos positivos da etapa de ontem. Bom, entretanto, enquanto ias falando, íamos vendo ali a forma como se vai jogando na frente do pelotão. Víamos, por exemplo, um ciclista da Movistar, há ali vários ciclistas que estão ali a tentar fazer com que a fuga ganhe mais gente. É do interesse da equipa da Soudal, mas não é do interesse da equipa do UAE. Andava por ali o António Morgado. O ciclista da Movistar faz um gesto com o braço para o Morgado passar, o Morgado não passou, imediatamente se cortou naquela tentativa. É desta forma que a UAE vai colocando ali, diríamos, alguma areia na engrenagem para que a fuga acabe por não funcionar antes ainda do momento em que a UAE venha a achar como sendo um momento decisivo, um momento importante. Tendo em conta os resultados de ontem, há aqui duas coisas também que se podem tirar. Nomeadamente aquilo que são as palavras do Jonas Vingegaard, que diz que quer que o Piganzoli melhore na classificação e quer que ele ganhe uma etapa, portanto vai jogar neste aspecto. Por outro lado, temos também, Paulo Martins, o caso da equipa da Red Bull, que ainda não ganhou uma etapa, não tem o pódio garantido e que agora tem um ciclista que sabemos ser capaz de ganhar uma etapa, se estiver um bocadinho melhor do que aquilo que mostrou, mas dentro de uma fuga é sempre um ciclista perigoso, que ontem perdeu muito tempo, fica com essa possibilidade, mas por outro lado depois é menos um para ajudar Jay Hindley a lutar pelo pódio. O que é que pode ser mais importante para a Red Bull? Utilizar o Pellizzari para ganhar uma etapa ou aproveitá-lo para ajudar o Jay Hindley? O bom era conseguir fazer as duas coisas, o que não é fácil, porque ontem foi como o Olivier dizia, uma desilusão, a perda de muito tempo do Pellizzari. Eu acho que ninguém estaria à espera de uma derrocada daquelas do italiano, porque ele vinha a subir de forma depois de alguns problemas de saúde que teve, que a equipa dizia e ele próprio dizia que estavam resolvidos, e de um momento para o outro, depois do dia de descanso, e por vezes o dia de descanso é fatal para alguns ciclistas, ontem foi para Pellizzari. Agora é procurar, na minha opinião, é procurar uma etapa com Pellizzari. O Hindley parece-me a mim que está a andar o suficiente para estar na discussão do pódio, e não é por ter ou não ter a ajuda de Pellizzari que isso vai deixar de acontecer. Ele é terceiro, mas tem Arsman à perna, e os homens da Net Company também não estarão satisfeitos apenas com o quarto lugar. Nesta altura, aliás, eu dizia do Hindley, estava a ver a etapa de ontem, mas continua a ser uma luta entre o Arsman e o Hindley, que eu acredito que vai ser interessante ver nas etapas de montanha entre estes ciclistas na luta pelo terceiro lugar, atendendo que Félix Gall, também há pouco o Olivier fazia essa referência, e acho que aos olhos de toda a gente, Félix Gall é o ciclista número 2 desta volta à Itália a seguir a Vingegaard. Bom, atenção ao que se está a passar, porque nesta fase vemos a Soudal com 2 e a tentar colocar mais um. Portanto, a Soudal está a tentar fazer com que a fuga ganhe corpo ainda antes da contagem de montanha, de maneira a que Narvaez não possa integrar a fuga e, portanto, não possa com isso nem ganhar a etapa, nem marcar pontos. É uma forma inteligente por parte da Soudal. Há aqui um braço de ferro entre estas duas equipas, Soudal e UAE. A questão é que se fosse só o braço de ferro entre as duas equipas, a Soudal neste tipo de terrenos levava vantagem. A questão é que há muitas equipas que querem estar na frente, e estes ataques da Soudal, muito sinceramente, acho que não vão cair em saco roto. Não vai dar em nada, vão apenas os ciclistas que estão a atacar perder grande parte da energia que pode vir a fazer falta. O Arpar ontem foi um dos atacantes, agora está na parte de trás do pelotão, mas a corrida vai ficando muito intensa e quanto mais passar-se estes quilómetros sem fuga, mais rápido se chega às montanhas, e aí Narvaez vai estar muito mais à vontade. O pelotão está a andar muito rápido, há algum vento lateral que não é forte, mas há algum vento lateral. Víamos o Afonso Eulálio muito posicionado na parte de trás, portanto era praticamente o último, bem como o Egan Bernal. Não parece ser um movimento ou uma posição perigosa nesta altura, porque ainda há muita etapa, mas está-se a andar muito rápido e está a ser um início muito desgastante. Volto a recordar, esta etapa tem mais de 3.200 metros de acumulado, quase 3.300, e desses 3.300 tudo começará a partir sensivelmente do quilómetro 60, portanto até agora eles têm uma centena de metros de acumulado, porque tem sido quase tudo plano.
está calor, a intensidade é alta. Já estão os homens da Soudal, 3 ciclistas da Soudal ali bem na frente, mas imediatamente a equipa da UAE com um espia ali na frente também para evitar que a fuga se dê facilmente. Nesta altura não há fuga, estamos ainda a 173 km do final da etapa, estamos portanto a aproximadamente 25 ou 30 km da primeira subida. Passo dei tre termini, 8.200 metros a 6%. Logo a seguir, quase 8 km a 4.3. Mas atenção a estes 8 km a 4.3, engana um bocadinho. Quando olhamos à segunda subida em detalhe, vemos que, na verdade, esta segunda subida se concentra, na dificuldade, se concentra na sua parte final e à entrada dos últimos cerca de 4 km. Não é que seja muito relevante. Isto pode ser importante também do ponto de vista de um outro ciclista, que é Giulio Ciccone. Já vimos muitas tentativas por parte da Soudal. A Soudal tem mexido muito, muitas respostas por parte de várias equipas. Há muitas equipas a quererem colocar na frente, mas Zé Azevedo, ainda não vimos a Lidl Trek a fazer qualquer tipo de movimento. Estão um bocadinho na expectativa, mais até do que a própria UAE, mas eles também querem colocar o Ciccone na frente, porque o Ciccone tem nada mais nada menos do que 18 pontos ali num espaço muito curto de 30 km. Pode perfeitamente ir buscar estes pontos e ser um grande aliado da UAE. Pode, mas o problema da Lidl Trek é que não tem muita gente para fazer esse tipo de trabalho. É uma equipa que nesta altura as coisas não lhes estão a sair bem. Eu acho que isso reflete-se dentro da equipa. A equipa começa os dias a passar, o giro vai se aproximando do seu final e até ao momento, tirando a camisola rosa de um dia de Ciccone, a equipa não tem estado onde planeava ou onde previa. E eu acho que a equipa sente-se que corre um pouco, ou seja, quando as coisas não correm bem, por vezes a forma como se procura as coisas, não há frieza suficiente, cometem-se erros. Eu acho que esta vontade de querer corrigir as coisas, ir atrás do resultado, faz com que a equipa em alguns momentos vá gastando onde não precisa e vá tomando ações que acabam, no meu entender, por ser prejudiciais. Por exemplo, o Ciccone ontem, é fácil de ver que se Vingar ganhar as etapas de montanha, e ele tinha dito que queria ganhar, e a equipa da Visma assumiu isso desde o início, Ciccone ontem tinha que correr na fuga para tentar ganhar a etapa. Estar a sprintar nas montanhas com aqueles sprints que ele fazia, é para ser segundo na montanha, mas isso desgasta muito. Fazia sprints de 100, 150 metros e na altura que é preciso estar, não está lá ninguém. E Derek G chegou ao fim e não estava ninguém com ele. Por acaso não necessitou, mas um corredor que quer entrar na luta do pódio, que ainda não está longe disso, ou seja, ele está a 2 minutos do quarto lugar, está a 3 minutos de galo, sabendo que ainda falta de montanha. Eu acho que era preferível ou o Ciccone ia à fuga, sentindo que a fuga podia chegar, poupava-se. Se a fuga não chegasse, tentava estar junto de G, pelo menos na primeira parte da subida. E Derek G está sozinho, e depois Ciccone está sozinho a tentar ir para a fuga. E depois está o grupo dos sprinters, que nestes dias tenta se resguardar, para depois, no final, até vamos pensar que nada acontece, está junto de Milan, ou ter um Consoni que também pode ir lá sprintar num grupo pequeno. Ou seja, isto faz com que a equipa esteja muito dividida e é difícil que as coisas resultem. Eu acho que nesta altura, se eles querem ter Ciccone na frente, podem usar o Alscheid, podem usar Consoni, podem usar o Teutenberg para fechar alguns espaços até ao quilómetro 55, e depois aí certamente depende de Ciccone, mas não podem estar. Eu acho que eles gastam demasiadas energias já à procura, ou seja, é quase ir atrás do prejuízo. Eu acho que há ali alguma tensão, algum nervosismo e em algum momento cada um parece que corre à procura do seu objetivo e não vejo a equipa como é normal nesta equipa, que é uma equipa que corre sempre muito bem, correr com essa união. Eu não digo que há desunião ou que há atritos entre eles, não é isso que eu quero dizer. Mas acho que a forma como a equipa está a correr não está a ser a melhor, e se calhar é fruto desses objetivos muito elevados que partiam para este giro,
desde o início que as coisas não estão a sair bem e nota-se esse nervosismo que faz com que eles corram. Sim, e corram. Eu acho que eles erram Isto muito leva aos erros. Mas eles têm objetivos que podem ser interessantes e bem realistas. Ganhar etapas, ainda podem ganhar com Ciccone, eventualmente também com Gianantonio Milan, ou talvez com outro, mas estes dois parece-me que serão os mais indicados para tal. Podem ir com o Ciccone ainda à montanha, apesar de ser muito complicado. E podem fazer top 10 com o Derek G. Yes. You're smiling. Looking at the profile today, I thought this is well suited for the Norwegian champion. Yeah, it's another good stage for me, so I'm looking forward. I can be confident on a day like today. I've seen already so far this Giro. This is type of stage that suits me well, but also as I've seen, it's not easy. So it's about playing the cards in the best way. You are one of the riders who've had most success to get it into the break. What is the recipe? That's a good question. It's mostly about feeling. First, you need the legs, and then second, it's about timing the move. And I think my success so far this year have been to not go in the most obvious moves. You know, some days you had like Gunnar, Ciccone, those more known riders. Everyone is looking at them. And my success has been to go in this move that goes slightly under the radar, and then you get the gap because people are a bit like, okay, we can let this go, and that's been my success so far. So we'll see. That's probably how it's going to be today. Everyone wants to go, and then suddenly it's this under the radar move that goes. Good luck today, Andreas. Thank you. Andreas Leknessund também entende que nem sempre as fugas resultam da forma mais óbvia e que é importante estar mais ou menos ali fora do radar, escondidinho, e depois no momento certo entrar na fuga que parece que não vai dar, mas que depois até acaba por dar. Ele já entrou mais que uma vez em fuga, já fez 2 segundos lugares, dizia que está cansado de fazer segundos lugares. Veja-se, nem sequer é o ciclista que fez mais segundos lugares. Quem fez mais segundos lugares foi o Felix Gall, que até agora fez 4 segundos lugares. Mas de facto o Leknessund é um ciclista com potencial para as fugas. Está mais uma vez ali a passar na fuga. Isto quando estamos ainda a 166 km, ainda estamos longe de começarmos a subir de modo mais pronunciado. A fuga só tem 12 segundos, também não parece que vai ser desta. Falando dos objetivos da Lidl Trek, Olivier, parece que os objetivos da Lidl Trek são demasiados se falarmos, por exemplo, em tentar ganhar aí numa etapa. Tem ciclistas para o fazer, tentar chegar à classificação da montanha, portanto ganhar a classificação da montanha e eventualmente fechar com qual o melhor resultado possível para Derek G, se houver estes outros objetivos, montanha com Ciccone, ganhar uma etapa com Ciccone ou então com Gianantonio Milan. Qual poderá ser o objetivo máximo para Derek G? Eu, nesta equipa, há só uma coisa que não consigo entender, que é o papel de Ciccone. Porquê? Porque Gianantonio Milan, ele está, neste momento, é uma das grandes desilusões. Olha, falamos da apoio de Perizali, Milan também, eu acho que é a grande desilusão para mim da Volta à Itália. Mas ainda pode ganhar a última etapa. O facto de ele não ganhar, pronto, tem a ver com vários fatores, não é? Mas taticamente, bom, a equipa, a nível global, não tem culpa, por assim dizer, é uma falhança de um homem, de um comboio eventualmente, mas ok. Agora, vamos recordar que o objetivo da equipa da Lidl Trek é Derek G no pódio. Não é nem top 10, nem top 5, é pódio. E isto foi muitas vezes anunciado. Ora, se um ciclista como Derek G, que ainda não está, que está, eu acho, na luta não só para o top 5, que ainda não pode perfeitamente alcançar o top 3, não é favorito, mas pode, na minha opinião, Ciccone, com todo o respeito à montanha, já ganhou, é um homem essencial para Derek G nas etapas da montanha, e eu acho que não é a altura de desperdiçar energia para Ciccone ganhar a montanha. Agora, claro que sabemos que a questão dos egos, a questão também de Ciccone, ele quer ganhar pelo menos uma etapa ou a camisola da montanha, mas Ciccone já vestiu a camisola rosa nesta volta à Itália. Eu acho que a equipe devia, na minha opinião, no que diz respeito às etapas da montanha, estar mais focada no canadiano. Mas se fizermos as contas,
aos pontos para a montanha. Se o Ciccone entrar em fuga, quer num dia, quer no outro, nas etapas de alta montanha, e for somando alguns pontos, por exemplo hoje, por exemplo nos próximos dias, ele consegue chegar mais para mais se Vingegaard fizer aquilo, cumprir aquilo que está a dizer, que é: eu fico a ajudar Piganzoli, eu quero que o Piganzoli suba na classificação, quero retribuir o trabalho que ele tem feito em prol do meu resultado, e quero que ele suba na classificação e ganhe eventualmente uma etapa. Portanto, com isto está o Vingegaard primeiro a assumir-se já como vencedor óbvio desta corrida, não precisava de o fazer, já sabemos que é. Depois, como um ciclista completamente desinteressado na classificação da montanha, enquanto o Ciccone tem-no dito desde o início: eu quero a montanha, eu quero lutar por uma etapa também, apesar de ter tido a camisola rosa. Portanto,